Amém, irmãos? Bom dia, vamos começar a exposição da palavra. Vamos para o nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Nosso texto base no versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo pela tua palavra, te agradecendo pela oportunidade que nós temos de estar aprendendo de ti. Pedimos que o Senhor venha nos edificando, nos dando sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, avançando no Apocalipse, chegamos à carta à igreja de Tiatira, talvez uma das cartas mais importantes. Só para relembrar para vocês a questão do Apocalipse, essas igrejas, elas representam toda a história da igreja. Toda geração de cristãos que lê essa carta vai ter ensinamento. Tanto para a igreja de Tiatira na época, como para todas as igrejas que se atravessaram a história até a volta de Jesus. Agora, essa carta em especial, ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a cidade de Tiatira não era uma cidade economicamente tão importante quanto Pérgamo, quanto Éfeso, quanto Esmirna, que era a coroa da Ásia. Tiatira não era uma capital cultural. Na verdade, era uma cidade relativamente pequena. Porém, havia uma situação em Tiatira que era praticamente marcante. As chamadas cooperativas de artesãos. Então, era uma cidade em que as pessoas iam para trabalhar. Era uma cidade, como se diz hoje em dia, seria uma cidade do estilo de São Paulo, Curitiba. Vamos imaginar a cidade industrial de Curitiba, onde tem um monte de fábricas. Então, o povo em Tiatira vinha para trabalhar. Só que a organização desse trabalho, ela era muito evoluída. Eles, na verdade, foram os que, na história antiga, otimizaram as cooperativas. Só que havia uma diferença das cooperativas de hoje. Cada cooperativa daquela época tinha um Deus protetor. Cada cooperativa daquela época adorava um ídolo. Então o que acontece? Para mim fazer parte da cooperativa, eu tinha que no mínimo uma vez por ano queimar incenso para aquele ídolo. No mínimo. Sem contar que em toda e qualquer reunião oficial da igreja correria o risco de haver algum tipo de culto, algum tipo de oração. Então veja, ser um cristão na cidade de Tiatira representava o quê? Você está fora das cooperativas. E estando fora da cooperativa, você perdia praticamente o seu instrumento de produção e o seu instrumento de venda. Porque a produção de Tiatira, ela corria toda a Ásia e Europa. Ela era uma cidade conhecida por produtos de primeira linha. Mais ou menos assim, aqui na Colombo. Colombo é a cidade do vinho. Campina Grande do Sul é a terra do caqui. Que outro exemplo? Por exemplo, Campo Largo é a cidade das porcelanas. Então a gente sabe que um vinho que vem de Colombo é um vinho de boa qualidade. Quando você vai no caminho do vinho em São José dos Pinhais, você sabe que é um vinho bem feito. Era isso que acontecia com os produtos de Tiatira. Só que quando você se convertesse, você não ia adorar os ídolos. Se você não adorasse os ídolos, você não podia fazer parte da cooperativa de venda e de produção. O que acontecia? O mesmo caso que acontecia em Esmirna. Ao se tornar cristão,
você perdia a condição de comercializar, você perdia o seu sustento. O que acontecia? Acontecia a mesma coisa que os crentes de Jerusalém. Ao se converter ao cristianismo, eles perdiam seus empregos, alguns deles eram retirados à força da sua casa e eram presos. Então, muito da perseguição do primeiro século, ela está muito ligada a uma perseguição econômica. Veja que interessante, o próprio Apocalipse nos fala que nos dias finais essa perseguição econômica vai ser como nunca houve, através de um sistema único de crédito chamado 666. Então a gente percebe que isso também vai ser uma marca do final dos tempos. Você imagina você querer trabalhar numa empresa e aí fala, não, o senhor está contratado. Vamos agora fazer o seu certificado de identificação. Eu vou pegar, vou supor, o scanner. Aí a pessoa não vai ter a marca. Ela não vai fazer parte do sistema. Não vai arrumar emprego. Vai viver como um fora da lei. Agora, veja que interessante. Nossa, pastor, fiquei com medo. Veja, a pessoa quando nasce de novo, ela não tem dificuldade com essas coisas. Na verdade, ela tem prazer no Senhor. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, eu vou ler 2 versículos, porque nós temos muitos textos a correr hoje. Eu vou ler o versículo 11. Aqui estão Paulo e Lucas. Como é que eu sei que Lucas está junto? Porque o verbo do texto está na terceira pessoa. Fomos. Estivemos. Então Lucas, que escreveu Atos, estava junto. Ele testemunhou o que aconteceu aqui. Olha que interessante. E navegando de Troade, versículo 11. Fomos correndo em caminho direito a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Veja, primeiro ponto. Aparentemente não havia uma sinagoga na cidade de Filipos. Porque os judeus, o que Paulo fazia? Sempre ia à sinagoga, em primeiro lugar. Aqui ele foi para a beira do rio, que era um lugar de oração. Olha que interessante. Livro do profeta Ezequiel. Eles estão à beira do rio Quebar, se eu não me engano. Estão orando lá com os anciãos. Então isso era um hábito dos judeus. Quando não havia uma sinagoga, quando não havia um local de culto, eles iam para a beira do rio. E aí continua o texto, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Da onde que ela era? De Tiatira. O que ela fazia? Vendia púrpura. Ela era membro de uma cooperativa que fabricava púrpura. Olha o caso aqui na prática. Aí continua. E que servia a Deus, nos ouvia. Aí você fala, peraí, irmão, como é que ela conseguia servir a Deus e está na cooperativa? Lembra o que eu ensinei? Que os judeus, por decreto dos imperadores, eram isentos de servir a outros deuses. O judeu não precisava queimar incenso para o imperador. Ele não precisava queimar incenso para outros deuses. Por isso que o judeu fazia toda a força para que o cristianismo não fosse considerado um ramo do judaísmo. E dessa forma, quando um cristão não queimava incenso a outros deuses, automaticamente ele ia para a marginalidade. Percebe as astúcias de Satanás? Nos detalhes. Como é hoje em dia, você não vê o capetão na esquina. Satanás é especialista em agir nas minúcias.
em agir se esquivando, em agir com estruturas de raciocínio, em agir com estrutura financeira. Por exemplo, quantos cristãos abrem mão de congregar porque trabalham demais? Porque não se organiza corretamente? Trabalhar não é lícito? A Bíblia não fala que a gente tem que trabalhar? Mas no momento que eu deixo de congregar por causa do trabalho, isso é pecaminoso. Outra vez eu estava conversando, faz um mês mais ou menos, estava conversando quando estava num cliente, ele falou, não, porque o pastor do rapaz que trabalhava aqui, falou que ele não podia aceitar um emprego à noite, porque ele não podia ir para a igreja. Como pode? O pastor vai pagar o salário dele? Aí eu cheguei para ele e falei, cara, é boa gente esse cliente. Eu falei, cara, entenda, como cristão, a gente entende que o trabalho que Deus vai dar não vai impedir que eu vá para a igreja. Deus nunca vai me dar um trabalho que impeça de eu ir para a igreja. Porque Deus nunca age contrário à palavra dele, que a palavra dele manda congregar. Entendeu? Aí ele deu risada, agora eu entendi. Mas o rapaz estava achando super estranho. Então é uma artimanha de Satanás. E aí a leitura continua, versículo 14. Vou reler uma parte. E que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Veja, primeiro ponto. Quem abriu o entendimento de Lídia? Deus. Isso mostra o nosso mecanismo de salvação. Quem nos salva é Deus. Quem abre o nosso entendimento é Deus. Quem dá o novo nascimento é Deus. E a consequência do novo nascimento, primeiro, é amar a Deus. É crer e amar a Deus. Segundo, no caso aqui, inclusive como ela já servia a Deus no judaísmo, ela já foi batizada. Era uma prática da igreja primitiva. Nós hoje fazemos exatamente o contrário. A gente analisa bem a vida do crente para daí batizar. Porque a gente não quer dar banho em pessoas. Nós queremos batizar. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Depois precisa ferir o número, mas 20% das pessoas que nós batizamos aqui na igreja estão fora da igreja. E muitos deles em vida mundana. Tomou banho. Tomou banho. Porque olha a outra consequência de ser salvo. Ela rogou dizendo para ficar na casa dele. É aquilo que eu falei na quarta-feira. Quem é salvo quer estar junto com os irmãos. Quem é salvo quer congregar. Se você se diz cristão e está com dificuldade de congregar, era bom você repensar sua salvação. Provavelmente, como eu costumo dizer, você é um carregador de Bíblia, cantador de hino, 2 vezes filho do inferno. E assim que você morrer aqui, você vai com a sua Bíblia, com os seus hinos, diretamente para o inferno. Porque quem é salvo quer congregar. Quem é salvo quer estudar a palavra. Quem é salvo faz de tudo para não perder culto. Nossa, o pastor está falando pesado, que bom. Porque se você não é nascido de novo, o pesado vai ser passar a eternidade longe de Deus. Isso é que vai ser pesado. Aí você vai achar o seu pastor um doce. Então, cuidado. A Bíblia nos mostra que quem nasce de novo tem essa marca. Ele quer andar junto. Agora, veja que interessante. Lídia, depois de ser salva aqui, voltou para onde? Para a cidade dela, Tiatira. O que ela teve? Algum problema lá. A Bíblia não nos diz, mas eu estou mostrando aqui um fato. Amém? Então vamos voltar em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o versículo 19. Diz assim: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Veja que interessante.
A igreja de Tiatira tinha obras abundantes, e ela cresceu em obras. Só que aqui tem um fato interessante. Você fala, Jesus está falando aqui, elogiando as obras da igreja. Olha que interessante, vamos abrir em Efésios capítulo 2. Versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que a salvação é mediante a fé, não é mediante as obras. Aí você pergunta, mas pastor, Jesus devia elogiar a fé da igreja. Já que a salvação não é por obras, por que Jesus elogiou as obras? Inclusive elogiou que as obras daquela igreja tinham aumentado. Não parece que o texto está chocando com o outro? Não parece que tem alguma coisa errada? Fala, Paulo, peraí, você nunca ouviu Jesus falar? Elogiando obras? Por que você está dizendo que a salvação não é por obras? Tiago, irmão de Jesus, nos explica isso de maneira simples e perfeita. Vamos abrir Epístola de Tiago, mais para frente, capítulo 2. Se você chegar em Hebreus, como eu acabei de chegar, você vai mais um livro que você vai chegar em Tiago. Tiago 2. Se você está com dificuldade de chegar em Tiago, agradeça que não foi Sofonias, nem Abacuque. Tiago 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Até aqui. O que Tiago está dizendo? Você vai falar, nossa, Tiago acabou de falar o contrário de Paulo. E a favor de Jesus, não parece que são contrários o texto? Na verdade, eles são complementares. A salvação é pela fé. Mas Tiago está explicando, eu demonstro a minha fé através das minhas obras. As obras são um dos instrumentos que nos mostram que alguém nasceu de novo, que alguém é salvo. Vou dar a obra mais básica, a transformação individual. Veja, alguém que diz que nasceu de novo e não teve transformação, também vai entrar no clubinho do 2 vezes filho do inferno. Veja, o cristão tem que ter mudança. O cristão tem que buscar mudar, mesmo que ele não consiga. Mas ao não conseguir, ele chega diante de Deus e fala, Senhor, eu sou um miserável. Isso que eu estou fazendo está errado. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não quero isso daí na minha vida. Derrama da tua graça para que eu mude. O que acontece? A graça começa a operar e a pessoa é transformada. Entre outras. Por exemplo, um cristão que não estuda a Bíblia, ele está tendo uma fé deficiente. Que não tem amor por estudar a Bíblia. Opa, aí eu entrei no clubinho do 2 vezes filho do inferno. Porque uma das marcas do cristão é amar a palavra de Deus. É muito fácil. Gente, nós vivemos num tempo onde um dos maiores campos missionários do Brasil é a igreja evangélica. Tem gente que alega que mais da metade da igreja evangélica no Brasil não é salva. Consentiu apenas com a mente. Não nasceu de novo.
Não foi colocado um coração novo nela. Alguns até brincam que a distância entre o céu e o inferno é 2 palmos, que é da cabeça para o coração. Você aderir à fé, você consentir mentalmente na fé, não é novo nascimento, não faz de você salvo. Você tem que ter obra, você tem que ter transformação, você tem que servir na igreja. Você tem que evangelizar, você tem que ter um ministério de oração pessoal. Você tem que ser luz do mundo, sal da terra. Essas obras demonstram claramente que você é um cristão nascido de novo. Por isso que Jesus elogia Tiatira. Fala, vocês são uma igreja rica em obras, inclusive cresceram em obras. E isso é muito bom. Quem dera a igreja do Senhor fosse rica em boas obras. Elas iriam demonstrar uma fé saudável, uma fé bíblica. Só que veja, apenas as obras também são insuficientes. Quer ver que legal? Vamos retornar a Apocalipse capítulo 2. Vamos para o versículo 20. Tem uma coisa importante. Mais uma coisa importante que eu não posso deixar de falar. As obras vão ser o padrão de Deus no juízo. Abre aí, Apocalipse 20. Estava anotado aqui, eu não vi. Olha como é sério. E por que elas vão ser o padrão de Deus no juízo? Por exemplo, nós cristãos não entramos em juízo. Porque quando Deus olhar o pecado na nossa vida, esse pecado está coberto pelo sangue de Jesus. Mas quem não tem o sangue de Jesus cobrindo o pecado como expiação, olha o que vai acontecer. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno, não, vou ter que ler, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Nós vamos estar nesse livro das obras? Não, nós vamos estar no outro livro, o livro da vida. Porque já foi resolvido nossos pecados. Mas vocês percebem o padrão de Deus? Inclusive, imagina-se, alguns teólogos, eu concordo com isso, a gente não pode afirmar 100% que vai haver níveis de juízo. Que Jesus fala nos evangelhos, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Porque se eles tivessem visto o que vocês viram, eles teriam se arrependido. Vou trazer para hoje. Haverá menos rigor para a igreja moderna brasileira. Porque se eles tivessem uma Bíblia para ler, se eles tivessem um Messias que tinha vindo há 2000 anos atrás, se eles tivessem pastores que nos ensinam o caminho da verdade e se convertessem, eles teriam se arrependido. Sodoma e Gomorra não teve um evangelista para falar nada lá. Sodoma e Gomorra não teve um apóstolo Paulo para falar lá. Nós temos em cada esquina, praticamente todos os dias, uma cidade que nem Pinhais, igrejas funcionando, que com qualquer deficiência teológica que tenha, estão ensinando o caminho da verdade, o caminho da salvação, porque a mensagem de toda igreja cristã é o seguinte: você é pecador, você precisa da graça de Deus, se arrepende, crê em Jesus e comece a andar em novidade de vida, em todas as igrejas cristãs. Amém? Vamos voltar no capítulo 2. Essa aula está interessante, está parecendo até pregação. Eu não sei o que o pessoal imagina de escola bíblica. O pessoal acha que nós vamos abrir uma lousa aqui, um quadro negro e ficar... É pregação normal, é pregação expositiva, vai ensinando a Bíblia.
Mas vamos lá, Apocalipse 2, versículo 20. Diz assim: e dei-lhe um tempo. Não, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Vamos começar de trás para frente. Veja, a igreja tinha coisas erradas, ensinos errados. E tinha gente que... O que é adultério aqui? Aqui é idolatria, feitiçaria, doutrina errada. Aqui não é o adultério sexual. Aqui é uma figura do Antigo Testamento que fala: Israel se prostituiu atrás dos ídolos. Entendeu? Aí o que está acontecendo? Primeira coisa, cristãos não arrependidos. Jesus coloca eles em tribulação. Pastor, estou passando um monte de problema na vida. Vamos sentar aqui e conversar, irmão. Primeira coisa, como é que está a sua santidade? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, na minha experiência, 21 anos de salvo. Na minha experiência, 90% dos problemas do cristão é disciplina de Deus. E não adianta fazer jejum, não adianta fazer oração, não adianta dar dízimo, não adianta dar oferta, não adianta nada. Se Deus coloca uma disciplina, não adianta nem o pastor orar. O que adianta é se corrigir. Que assim que você se corrigir, Deus retira a disciplina. E olha que interessante, Jesus fala de uma disciplina severa. Eis que a colocarei numa cama. Tem teólogo que aqui diz até que doenças. E eu acho que existe um fundo de verdade, por quê? Em 1 Coríntios capítulo 11, quem participa da igreja de maneira indevida, e naquele texto é simbolizado que a ceia é o que ratifica você participar da igreja, Jesus fala, por isso que tem alguns fracos e doentes e outros que até partiram. Paulo escreve. Então existe um fundamento nisso. Vida cristã não se brinca, vida cristã não é oba-oba, vida cristã não é fervo, a gente precisa ter temor de Deus. Nós precisamos andar de maneira cautelosa, saber o que fazemos, senão o bicho pega. Agora, qual era o problema do pecado dessa igreja? Uma mulher que a Bíblia chama de Jezabel. Entenda, provavelmente o nome dessa mulher não era Jezabel. Por quê? Porque era um nome tão pejorativo dentro do povo judeu que ninguém ia colocar num filho o nome de Jezabel. Você colocaria o nome do seu filho de Satanás? Você conhece na escola? Vamos à chamada, número 1, Adolf Hitler. Você conhece? Você não vê. Ninguém coloca o nome de Hitler no filho. Era a mesma coisa de Jezabel. Jezabel aqui é um símbolo. Símbolo do quê? Veja que interessante. Deixa marcado Apocalipse 2. Vamos, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis. Está em torno da página 500. 480. Um pouquinho antes até. 425. 425, a irmã Paula deu a letra. 1 Reis 21, versículo 25, diz assim. Vamos ler o 24. Não, tem que ler o 23, pô, não tem jeito. Em homenagem ao irmão Fábio. Ó. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo:
Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Veja, essa profecia nós não vamos ler. Se cumpriu em 2 Reis capítulo 9, quando Jeú mandou que os criados jogassem Jezabel de cima da janela, e Jeú delicadamente passou várias vezes com a carroça em cima dela. E de maneira tranquila ele foi almoçar, depois daquela carnificina. Aí ele lembrou, olha, vamos enterrar ela porque ela é filha de rei, senão nós vamos criar problema com o pessoal da Síria, lá de Sidom. Só que quando eles foram enterrar ela, os cachorros tinham comido tudo, só sobrou as mãos. Se cumpriu a profecia. Daí continua, versículo 24. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, segundo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Veja, Acabe talvez foi o pior rei de Israel. Por quê? Sua mulher o incitava. Jezabel. Terrível. Jezabel teve um destino terrível. Agora, olha que legal, não pode deixar de falar. Deus é especialista em reciclar lixo. Prova disso é esse pastor que está pregando para vocês. Olha que interessante, versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilhou perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Acabe se arrependeu e serviu a Deus, que nem Manassés. Reciclou lixo. Maravilhoso, né? Quer dizer, o cara pode ser o pior pecador. Deus efetivamente salva o pior pecador. Eu acho muito legal, 2 reis que eu quero cruzar. O primeiro vai ser Manassés. E o segundo vai ser Acabe. Mas e aí, como é que foi e tal? Já pensou que barato ver Acabe quebrantado? Nova criatura? Vai ser muito legal. Mas o que acontece? Vamos voltar para o nosso texto. Não volta lá não ainda. O Apocalipse fala que Jezabel incitava a fornicação e a idolatria. E que a igreja aceitou isso. Adulteravam com ela. Veja que interessante, o ano aqui é mais ou menos 95 depois de Cristo. No ano 50 depois de Cristo, teve o primeiro concílio da Igreja do Senhor, o chamado Concílio de Jerusalém. E esse concílio orientou a igreja naquilo que ela tinha que fazer em relação à lei de Moisés e aquilo que ela não tinha que fazer. Quer ver que interessante? Vamos passar rapidinho. Atos 15. Versículo 28. Diz assim: na verdade, vou ler o 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não nos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. 29. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas ao ídolo,
e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardares, bem vos vá. Olha que interessante, o primeiro concílio da igreja, 40 anos antes, decidiu que tinha que se livrar da contaminação dos ídolos e da fornicação. Qual era a prática que Jezabel ensinou à igreja? Contaminação dos ídolos e fornicação. E a pergunta é, como essa mulher conseguiu fazer isso? Gente, 40 anos após o primeiro concílio da igreja. Essas igrejas foram plantadas segundo essa verdade. Quando chegava judaizante na igreja, era falado para eles, olha, o concílio de Jerusalém decidiu que só não pode fornicar e ter a contaminação dos ídolos. Como que essa igreja estava sendo disciplinada por Jesus por ter essa prática? Simples. Frouxidão doutrinária. Querer agradar o povo. Igreja não tem que agradar o povo, igreja tem que ensinar a palavra de Deus. Pastor não tem que falar nada para te agradar, pastor tem que falar o que você precisa ouvir. Esse é o papel dele. E por que eu falo isso? A maioria dos teólogos entende que Jezabel provavelmente era uma esposa de presbítero. E a Bíblia inclusive fala que ela se dizia profetisa. Jezabel, que se diz profetiza, quer dizer, ela tinha uma panca de espiritual. E por que eu digo que foi através da frouxidão doutrinária que a contaminação entrou na igreja? E isso é uma coisa que nos dias de hoje nós precisamos tomar um cuidado muito maior do que naquela época, porque está pior ainda. Vamos abrir 1 Timóteo capítulo 2, vamos um pouquinho à frente. Se você chegou em Hebreus, você volta, porque 1 Timóteo está um pouquinho antes. 1 Timóteo 2, versículo 11. Diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Primeira coisa interessante aqui, a Bíblia ordena que as mulheres sejam ensinadas. Numa época que se discutia se a mulher tinha alma. E que nem na sinagoga judaica podia ficar no lugar principal. A religião que ordenou discipular mulheres e que igualitou homens e mulheres foi o cristianismo. Não existe nem grego nem judeu, nem homem nem mulher, nem livre nem escravo. Todos são um só diante de Deus. Então o cristianismo subiu o status da mulher. Só que veja, ela tinha que aprender em silêncio. E aí o texto continua. 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha que interessante, a questão aqui é o seguinte: mulher não pode ser mestre da igreja, mulher não pode trabalhar na doutrina. Não pode. E aí o que vão falar hoje em dia? Mulher não pode ser pastora. Se você está numa igreja onde tem pastora, essa igreja está fora da Bíblia, só existe essa verdade. Aí vão falar, não pastor, mas é porque naquela época a sociedade era machista. E as mulheres não eram como hoje, que podiam ocupar lugar de proeminência na sociedade. Meu amigo, você está falando besteira. O livro de Juízes fala de uma mulher, de uma autoridade civil, uma juíza, chamada Débora. Como que não podia ter? Ela era uma autoridade civil. Civil.
Juíza, olha, eu comprei 2 cabras, ele está me devendo R$20, não me pagou. Vai no juiz, o juiz fala, tem que pagar os R$20, senão você vai em cana. Juíza, não é pastora. A autoridade é masculina na igreja, entendeu? Qual o motivo que mulheres não podem exercer o ministério dos mestres na igreja? É simples. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ó a explicação. 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Existe um motivo teológico. Quem foi enganado foi Eva, não foi Adão. Adão pecou sabendo o que estava fazendo. Não foi vir engano. O que a Bíblia nos ensina? Se a mulher for atuar no ministério dos mestres, ela vai ser enganada. Por isso que não pode. Por isso que não existe mulher mestre na igreja. Não pode ensinar o marido, não pode exercer autoridade sobre o marido. Esse silêncio aqui, não é que não pode falar. Porque lá em 1 Coríntios 11, depois nós vamos ver isso aqui. Vocês vão ver que mulher pode falar na igreja. Mas ela não pode exercer o ministério dos mestres. Porque foi enganada. Mas que ministério que a mulher vai exercer? Versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Gente, mulher tem que ensinar quem? Primeiro, seus filhos. Segundo, as crianças. Terceiro, os adolescentes da igreja. Pode chegar, aí existe uma variação, até o limite dela ensinar homens não casados, que sejam jovens. Porque você pegar um homem não casado, que já tem vida formada na sua vida, ele tem status praticamente casado. Então, muita igreja, você vai ver uma mulher ensinando às vezes para um jovem de 20 anos, que está começando a vida, está na puberdade. Não é um jovem maduro. Acho que aí ainda está dentro do limite. Entendeu? Esse é o ministério da mulher. Homens não devem ensinar crianças. Não é o ministério deles. Homens ensinam a congregação. Você vai ensinar seu filho na sua casa, não na igreja. Você vai ensinar seu filho sendo crente. Veja, a mãe de John Wesley, se não me engano, criou 11 filhos. Todos eles serviam a Deus. Um mais canelinha de fogo do que o outro. Imagina o galardão dela. Agora, o que as mulheres hoje em dia querem fazer? Abandonam as crianças da igreja e quer pregar aqui no púlpito, que é proibido. Loucura. Isso é loucura, gente. Se Deus condena e eu quero fazer, é loucura. É doidice. Não entendeu a Bíblia. Não é uma questão que Deus não pode usar mulher. Use muito, nós vamos ver junto. Mas é uma questão, veja, o pastorado é masculino. O dom do pastoreio dado a toda a congregação é de todos. Ou vai dizer que você, mulher, nunca chegou para alguém, por exemplo, estava uma conversa na sua casa, estava lá o primo seu, e você nunca virou para ele e falou, fulano, isso aí é pecado. Isso aí vai destruir sua vida. Nunca fez isso? Você não acabou de ensinar para o fulano que era pecado? Só que não é na igreja, não é o pastorado. Tanto é que um dos maiores seminários teológicos do mundo, que é o Seminário Teológico de Dallas, começou a aceitar algumas mulheres como professoras de seminário. O que é uma professora de seminário? É uma pessoa treinada pedagogicamente e teologicamente para ensinar uma matéria, por exemplo, geografia bíblica, história bíblica. Pode? Pode. Por exemplo, uma mulher que foi letrada no hebraico, ser uma professora.
civil, de grego. Lógico que sempre vai ficar a pergunta, não tem homem nessa igreja? É tudo uns frouxos? Que as mulheres têm que arregaçar a manga para fazer a obra de Deus? Que é o que acontece na maioria das igrejas. Não tem homem. Não tem ninguém que se interesse em estudar a Bíblia para abençoar os irmãos. Tem que as mulheres arregaçar a manga e se desdobrar para fazer. Vocês entendem a questão? Eu acho que a visão do Seminário Teológico de Dallas é uma visão equilibrada. Desde que seja algo civil. Sobre a questão de uma mulher ensinar em escola dominical da igreja, igrejas grandes têm várias salas. Hoje, em cima do meu entendimento, eu só colocaria mulheres na sala de jovens e crianças. Se daqui a alguns anos o Senhor der um entendimento mais apurado, aquilo não ferir minha consciência, pode ser que eu mude. Mas eu não tenho muito essa tendência, não. Talvez línguas, hebraico, grego, nesse ponto, geografia bíblica, talvez nesse ponto eu mude. Mas seria esse o limite, o mesmo limite do Seminário Teológico de Dallas. Eu não me sinto confortável pegar uma mulher com um monte de homem casado lá e ensinar o livro de Atos na igreja. Não me sinto, entendeu? Então aqui na nossa igreja, a gente procura manter essa ortodoxia. O que é terrível, por exemplo, eu já tive diante de pessoas que mudaram de igreja porque mulher não podia ensinar para homem casado. Isso é sair da igreja. Posso falar uma coisa? Isso é espírito de Jezabel. Não existe espírito com esse nome, é uma gíria de crente. Eu já congreguei em igrejas que Jezabel comia solto. O ambiente é terrível. As mulheres querem mandar na igreja. E os homens frouxos não falam nada. Uma coisa terrível. Quer ver que interessante? Vamos mais um texto. 1 Coríntios 14. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho. 1 Coríntios 14. Versículo 34. Diz assim. Ó. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Ó, nas igrejas, está gravado aqui na minha Bíblia, nas igrejas. Porque não lhe és permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, ó o verbo, aprender. Você tem que saber ler a Bíblia. Interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Na igreja. Aí é falar qualquer coisa. Então a mulher não pode abrir a boca, não pode nem cumprimentar os irmãos. Paz, irmão. Bom dia, irmão. As irmãs vão chegar na porta, elas vão pegar o silver tape e passar na boca. Não. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapaz-se, que põe o véu. Qual é a questão aqui? É o véu da autoridade. A palavra véu aqui é exousia. No grego, exousia é autoridade. Autoridade de quem? A mulher está sob a autoridade do pai, depois ela está sob a autoridade do marido. Muitas mulheres aqui eram sacerdotisas, que tinham a cabeça rapada. O que Paulo fez? Para não pensar que dentro da igreja cristã havia prostituição cultural, porque todo mundo que ia a Coríntios procurava uma mulher de cabeça rapada, para praticar com ela prostituição cultural. Paulo mandou pôr o véu, mostrando o quê? Ela está debaixo da proteção do marido, ou do pai, ou no caso, do pastor.
Nesse caso eu entendo que o pastor é cobertura também. Mas ela pode orar ou profetizar. Percebe que a questão é ensino. A Bíblia não pode se contradizer, eu não posso ter dois. Eu não posso ter no mesmo livro, para a mesma igreja, dois textos que são opostos. No capítulo 14, Paulo fala, a mulher fica calada na igreja, e se quer aprender, fala com o marido. E no capítulo 11 ele fala que quando ela está orando, profetizando, tem que pôr véu. Paulo está louco? Tá biruta, tá, Paulo, deixa eu explicar, você não sabe nada de revelação do Espírito, você errou a Bíblia. Não, quem errou foi você, que é tongo. Paulo está falando que a mulher pode orar e pode profetizar, e está explicando que no ensino ela não pode trabalhar, não pode ser pastora, não pode ter autoridade sobre o marido. A autoridade aqui vem da raiz da palavra presbítero, presbiterói. Não sei se os irmãos sabem, a Bíblia não ordena pastores, a Bíblia ordena presbíteros. Sabia disso, João? A Bíblia só ordena presbíteros que vão exercer o pastorado. Pastorado é função. A autoridade é presbítero, que é o nome da palavra. Presbítero, autoridade. Uma mulher não pode ser presbítero, mas é grandemente usada. Gente, quem conhece a Paula? Quanto que Deus usa a Paula no dom do pastoreio? Mas é o dom, como a Luciana tem, como o João tem, como a Nádia tem, como a Luísa tem. Todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Porque todo cristão pastoreia um ao outro. Mas eu estou falando de autoridade. E aí, para encerrar, vou mostrar um outro caso que, para mim, fecha de vez a questão. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 24. Diz assim, é página 1180. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quer dizer, ele tinha uma fé incompleta. Versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animar os irmãos e escrever aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Veja, quem ensinou Apolo? Priscila e Áquila. Ela fez o quê? Ensinou, mas espera aí, irmão. Nós acabamos de falar que mulher não pode ensinar. Lucas está xaropeando. Gente, é o que eu acabei de falar. Você está na sua casa tomando um café. Vamos mudar exemplo, não vai ser mais a irmã Luciana. Está o Erasmo e a Luísa. Aí o Lucas vai fazer uma visita na casa dele. O Erasmo e a Luísa compartilham das coisas do Senhor, como qualquer pessoa faz. Normal. Vai falar de Deus. Vai falar as verdades do Senhor. A mulher vai compartilhar aquilo que ela aprendeu na sua igreja. Agora, veja a armadilha. Ah, irmão, então por isso que lá na minha igreja tem mulher que é líder de célula. Não, boa pergunta. A célula funciona onde? Numa casa. Nós, por exemplo, defendemos algum modelo de igreja que funciona onde? Na casa. Então pode? Não, não pode. Não é o prédio. É o local, é o pastorado. Quando eu estou na minha casa, numa reunião informal, num almoço, numa visita, tomando um café, lavando prato,
Eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi na minha igreja. E posso edificar a vida de alguém, sendo homem, sendo mulher. A questão é o pastorado. A questão é a autoridade. A questão é a reunião da igreja. Por exemplo, vai ter um evento público. Aí tem uma irmã da igreja que é secretária da educação do município. Aí ela é chamada publicamente para falar. E ela vê aquilo uma oportunidade de evangelismo. Concorda que no evangelismo eu estou ensinando a palavra do Senhor? O que eu estou ensinando? Que nós somos pecadores, somos inimigos de Deus. Não ensino. Se ela fizer isso, está errada? Mas tem um monte de homem casado lá. Talvez algum até da igreja está assistindo o comício. Pode? Pode, não é da igreja. Está evangelizando. Não tem problema nenhum. Percebe como as igrejas vendem sua doutrina por muito pouco? Aqui na igreja, nós não damos... Se alguém aqui da igreja vai se transferir, por exemplo, já teve pessoa aqui da igreja que foi se transferir para outra igreja. A gente abençoa quem se transfere para outra igreja? Sim. E que seja feliz e que Deus abençoe. Agora, se tem pastora na igreja, eu não trago aqui na frente e abençoo. Porque eu, como pastor, não tenho autoridade revestida por Deus de abençoar algo que Deus não abençoa. Nossa, pastor, então Deus não salva nessas igrejas? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Todo aquele que nascer de novo é salvo. Nasceu da água e do Espírito, é salvo, seja no ambiente que for. Porque salvação é via novo nascimento. Não é via Benjamin, loirinho do olho azul. Benjamin é meu neto, para quem não sabe. Percebe? Eu tenho que ter bom senso. Agora, o que aconteceu? Era muito simples. Jezabel abriu a boca para ensinar, a Bíblia fala que ela ensinava. Olha, irmão, o negócio é o seguinte. Presbítero, tem que silenciar essa mulher. Não vou silenciar. A igreja se reúne em assembleia, destitui o seu presbítero. Não é mais autoridade da igreja. Só, por favor, se retire daqui para lá publicamente. Ah, não vou me retirar que o prédio é meu. Tudo bem, a igreja toda vai mudar, nós vamos se reunir lá na igreja, em outro lugar com outro presbítero. Vamos lá na padaria, se reunir depois que a padaria fechar. Acabou. É assim que se faz. O camarada é pastor, tem que ser chamado a atenção publicamente. A igreja precisa de cristãos maduros que chamem a atenção dos espíritos. Se Tiatira tivesse feito isso, não aconteceria essa coisa terrível. Tem mais um versículo que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos um pouquinho à frente, Epístola de Tito, logo depois de Timóteo, capítulo 2. Esse aqui é muito importante, vai passar por 1 Timóteo, 2 Timóteo, e vai chegar em Tito. Tito 2. Maravilhoso esse texto. Tito 2, versículo 3, diz assim: as mulheres idosas, gente, idosa aqui, não pense uma mulher tão velha, 30 e poucos anos aqui já era avó já. Isso aqui é mulher idosa, é mulher mais velha. Entendeu? As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Olha como tem que ter conhecimento. Ah, pastor, então se eu não posso ensinar você uma beba cristã. Vou virar um protozoário cristão. Não, você vai aprender bastante, porque é a obrigação da igreja te ensinar. Você tem que ser canelinha de fogo, você tem que ser uma mestra do bem. Essa é sua responsabilidade. Tem que comer Bíblia. Aí continua o texto, versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Com certeza,
Se as mulheres da igreja fizessem isso, a gente ia ter muito menos piriguete gospel na igreja. A gente ia ter muito menos mulher indecente, a gente ia ter muito menos mulher maluca. A gente ia ter muito menos problema na igreja. O pastor não precisava nem abrir a boca, chegou uma irmã com a roupa errada. As irmãs mais velhas, com aquele jeito feminino, já tem que chegar junto e falar, irmã, vamos conversar uma coisa, ó, essa roupa não está apropriada, não volto mais, até logo. Um favor é pra gente. Porque você já é bode, já. E bode aqui não é bem-vindo, aqui a gente trabalha com ovelha. O bode aqui nasce de novo e vira ovelha. E anda como ovelha, não como bode. Percebe? De repente eu vejo a irmã afrontar o marido na frente do pastor, expor o marido. Ah não, você está errado, você não sabe de nada, não é isso. Tá maluca? Tem que chegar e falar, amor, eu acho que você está enganado. Lembra, amor, com aquela cara de lembra, sabe que a esposa lembra? Mulher sabe como fazer isso. Aí o marido já se tocou, né? O tico e o teco entram em acordo e falam, é verdade. É verdade, amor, lembra, pronto, passou a bola. Uma vez na igreja, a irmã falou de um jeito com o irmão. Eu olhei para a cara da irmã, fiz que nem eu aprendi com o pastor Aloísio. Falei, a irmã, nunca mais se dirige ao seu marido dessa maneira na minha frente. Eu não vou admitir. Como eu já peguei casal, que a gente ia conversar, eles começaram a ciscar, eu falei, ó, vocês dois ficam quietos, me respeito como pastor, senão a nossa conversa acabou aqui. Eu sou pastor de vocês. Ah, vou embora. Arrivederci. Uma responsabilidade a menos. Porque eu vou dar conta da vida de vocês. Não sou maluco. Já vou ter muita coisa para responder para o Senhor. Vocês vão estar lá, vocês vão ver. Com certeza. Então a gente precisa ser bíblico. E aí, para encerrar, vamos acabar a leitura. Vamos voltar em Apocalipse 2. Versículo 23. Diz assim. Eita, nós, Jesus, meu Deus. Olha o que Jesus vai falar aqui. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Veja que interessante. Quem é que estava pecando aqui? Não eram os membros da igreja? O que os filhos têm a ver? Fala, nossa Deus, como você é injusto. Gente, o ensino errado passou de uma geração para outra. Porque eu acabei de mostrar para vocês que as mulheres não estavam fazendo o papel delas. Deus vem e mói. Como 1 Coríntios 11 diz. Destruirei a seus filhos. A palavra destruirei aqui no grego é extremamente pesada. Não é fazer coceguinha na barriguinha, ai como ele é bonitinho. É destruir, é fulminar. Coisa séria. O ensino saudável tem que passar de geração em geração. Se Jesus não voltar, um dia eu vou morrer, irmão João vai morrer, a gente deve ir primeiro que vocês. Tem que ter gente boa, mestres experimentados, mulheres sábias, cheias do Espírito Santo, para continuar edificando a igreja, para que não entre nenhum falso profeta no nosso meio e arrebente com aquilo que a gente construiu e está construindo por anos. Um falso mestre destrói tudo. Uma mulher que não é colocada de maneira séria destrói tudo. Nós precisamos conservar o que é nosso. O que nossos filhos, nossos netos vão aprender. É responsabilidade nossa, como um todo. Muito sério. E aí o texto continua, 24. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Quer dizer, tinha gente que não era contaminado. Não conheceu a profundeza de Satanás. Que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retendo, até o que eu venha, é o que eu acabei de falar, retém a boa doutrina.
Ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Veja, qual é a marca do cristão? Primeiro, o crente nascido de novo permanece até o fim. Segundo, ele permanece nas boas obras. Ah, pastor, o irmão desviou. Está vivo, está tudo bem? Não é irmão. Nem primo é. Nunca nasceu de novo. Aquele irmão querido que partiu há pouquinho tempo atrás. Até hoje eu fico perguntando se não foi Deus que recolheu. Até hoje eu fico perguntando. Querido, olha, se foi Deus que recolheu, glória a Deus, porque agora está com o Senhor. Percebe? Ah, para ser salvo tem que permanecer até o fim. Não. Porque você é salvo, você permanece até o fim. É o contrário. Aí continua. Ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, versículo 26. Eu darei poder sobre as nações. Reinar no milênio. No reino de Cristo. Vai ter autoridade no reino de Cristo. E o 27. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai. Olha que interessante. O reino de Cristo não vai ser uma democracia. Vai ser uma teocracia. E quem sair da linha, a vara vai comer. O pecado vai ser punido no dia. O Antigo Testamento fala. O pecado vai ser punido no dia. Jesus não é democrata. Vou falar uma coisa para você, não me entenda errado. Jesus não está nem aí para a sua opinião. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Jesus leva em consideração o seu pequeno cérebro, porque ele ama você, você é filho. Mas só para você ter uma ideia como você é uma encrenca, o Espírito Santo teve que vir morar no seu espírito para te capacitar a viver a vida cristã, porque é impossível para nós. Para você ter uma ideia como a gente está longe. É reger com o cetro de ferro. Eu pergunto, se o mundo vai ser regido com o cetro de ferro, que a opinião de Jesus vai prevalecer, a opinião de quem tem que prevalecer na igreja? De Deus, de Jesus, de mais ninguém. Ai, vai esvaziar a igreja. Adiós. Adianta ter um monte de bode dentro da igreja? E aí, para terminar, e dar-lhe a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, a estrela da manhã normalmente é interpretada como Cristo. Mas também ela pode ser interpretada como a primeira luz que aparece no céu, assim que o sol nasce. Eu acho que aqui a estrela da manhã está ligada a Cristo, mas tem teólogo que acha que a estrela da manhã está ligada à nova vida, à eternidade. Que na verdade os dois são similares. Amém? Amém. Então, vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos salvando de toda a contaminação doutrinária, que nós possamos, de maneira simples, viver uma vida cristã intensa, baseada na tua palavra. Em nome de Jesus.